Então, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de tópicos especiais. Hoje a gente vai falar sobre mandado de segurança na modalidade individual ou coletiva. Tá? Mandado de segurança é um remédio constitucional, está previsto no artigo 5º, inciso 69, tá? Artigo 5º, inciso 69, na sua modalidade individual, e no artigo 5º, inciso 70, na sua modalidade coletiva. Tá? O artigo 5º, inciso 69, que é o que a gente vai falar agora primeiro, modo individual, ele diz o seguinte: considerar-se-á mandado de segurança para proteger o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente pessoa jurídica no exercício das atribuições ou de atribuições do poder público. Tá? Então, essa é a moldura constitucional do mandado de segurança individual. No plano infraconstitucional, o procedimento do mandado de segurança, tanto individual quanto coletivo, vai estar previsto na Lei 12.016 de 2009, desculpa. Tá? Então, essa vai ser a lei que vai reger, tá? A interposição, aliás, não é interposição, a impetração do mandado de segurança. Tá? E, obviamente, de forma subsidiária, eu vou me utilizar também do Código de Processo Civil. Né? Naquilo que couber, eu vou utilizar o Código de Processo Civil. Então, vamos lá. Finalidade. Tá? Para que serve o mandado de segurança? Aquilo que está no próprio artigo, no caput do artigo. Proteger o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Tá? O mandado de segurança, e aí o direito líquido e certo a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, tá? Mas o mandado de segurança, para que vocês entendam isso, ele é uma ação, é um remédio constitucional residual. Por que ele é um remédio constitucional residual? Porque se o direito líquido e certo que está sendo violado ou em vias de ser violado, tá, for a liberdade de locomoção de alguém, tá, eu vou estar diante da hipótese de impetração de habeas corpus e não de mandado de segurança. Tá? Agora, se por outro lado, o direito que está sendo violado é o direito que eu tenho de obter informações pessoais sobre mim, que estão presentes em banco de dados, a ação cabível, o remédio constitucional que vai ser impetrado é o habeas data. Tá? Quando não for nenhuma dessas duas situações, aí sim é o mandado de segurança. Tá? Então, o mandado de segurança é uma ação residual, nesse sentido de que eu tenho que primeiro verificar qual é a natureza do direito violado, qual é o tipo de direito constitucional violado. Se for liberdade, habeas corpus. Se for a informação pessoal, habeas data. E aqui cabe dois apontamentos. Né? O primeiro apontamento, então, se eu quero a informação, se eu for procurar uma informação pessoal num banco de dados público, tá? E me negam essa informação pessoal, eu impetro habeas data. Tá? No entanto, se a informação não for pessoal, for uma informação pública, uma informação referente a terceiro, aí a ação cabível vai ser o mandado de segurança e não o habeas data. Essa é a primeira situação. Uma outra coisa que eu queria também apontar aqui é uma jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça. Né? O Superior Tribunal de Justiça, eu não sei se vocês estão sabendo, mas tem aquelas controvérsias lá decorrentes do artigo 139, salvo engano, o artigo 139, incisos 4 do Código de Processo Civil, que ele prevê meios de execução atípicos, vamos dizer assim, para obrigação pecuniária. Esses meios de execução atípicos, vamos dizer que sejam recolhimento de passaporte, recolhimento de carteira de motorista, né, do devedor, né, do cara que não pagou, tal, e daí eu posso pedir para o juiz, então, que determine o recolhimento do passaporte, determine o recolhimento da carteira de motorista, da CNH. Tá? Bom, vejam que interessante isso. O STJ entendeu que quando se tratar de passaporte, tá? Quando a medida, a decisão judicial, ela mandou recolher o passaporte do devedor, o remédio constitucional que ele vai ter para tentar, né, desconstituir a decisão judicial e liberar o passaporte é habeas corpus, que isso interfere imediatamente na liberdade dele de locomoção. Tá? Se ele quiser sair do Brasil e ir para outro país, etc.
Agora, por outro lado, o STJ entende que, no caso de CNH, né, a ação cabível seria mandado de segurança e não habeas corpus, que a CNH não implica necessariamente em uma restrição à liberdade de locomoção do indivíduo. Fica aí o apontamento, é uma decisão recente, não tão recente, já deve ter mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, mas fica o apontamento aí de curiosidade. Bom, a natureza jurídica do mandado de segurança é de ação mandamental, tá? Então, o mandado de segurança é uma ação mandamental. O que é uma ação mandamental? Uma ação mandamental é aquela que consiste, o que eu quero do juiz não é que condene o réu a fazer algo, que constitua ou desconstitua uma determinada situação de direito, que declare algo. Não. O que eu quero, simplesmente, é que o juiz ele profira uma ordem, obrigando, então, o réu, que a gente vai chamar no mandado de segurança de impetrado ou autoridade coatora, tá? Obrigando ele a fazer algo, tá? Sob pena de crime de desobediência. Isso é um dado bastante importante. O mandado de segurança, ele na ação de mandado de segurança, não se aplica multa diária, etc. Até pode, eventualmente, não existe uma proibição específica, né? Mas o que a gente costuma ver é o quê? A possibilidade da autoridade pública, da autoridade coatora, vir, se não obedecer à ordem judicial, a responder por crime de desobediência. Tá? Então, por isso, a ação mandamental. Volto a ressaltar o que já falei nas outras aulas anteriores. Saber a natureza jurídica de uma ação é sempre muito importante, porque é a partir da natureza jurídica da ação que eu sei qual é o pedido dela. Tá? Então, o que eu quero aqui é uma ordem. Tá? Por isso que a gente vai dizer que o juiz vai pedir para o juiz conceder a ordem. Tá? Conceder a ordem. Eu não vou pedir a procedência da ação, como acontecia na ação popular ou na ação civil pública. Eu vou pedir que o juiz conceda a ordem, por causa da natureza mandamental dessa ação. Perfeito? Bom, o mandado de segurança ele é cabível, né, para que eu possa impetrar mandado de segurança. Eu não proponho mandado de segurança, volto a ressaltar, eu impetro mandado de segurança. Tá? É fundamental que sejam presentes 2 elementos. Para que eu possa pedir, para que eu possa impetrar mandado de segurança, é necessário, primeiro, que eu tenha direito líquido e certo. O que é o direito líquido e certo? Bom, vocês vão encontrar páginas e páginas da doutrina tentando explicar o que é o direito líquido e certo. Tá? Eu vou resumir todas essas páginas da doutrina em uma única expressão. Vejam. Prova pré-constituída. Direito líquido e certo é prova pré-constituída. Vejam, é o que a gente chama de não é necessário dilação probatória. Para provar o meu direito, eu não preciso de uma perícia, eu não preciso de uma testemunha, eu não preciso de nada. Toda a prova do meu direito acompanha a petição inicial. Isso é o direito líquido e certo. Isso é a prova pré-constituída. Tá? Então, isso é um fato que vocês têm que lembrar sempre. Tá? E aí, não raras vezes, vai ser muito fácil identificar o mandado de segurança quando se tratar de uma prova tipo exame de ordem, porque não raras vezes a expressão não é necessário dilação probatória vai aparecer no enunciado do caso, da questão. Tá? E aí você olhou lá, não é necessário dilação probatória? Se não é necessário dilação probatória, trata-se de mandado de segurança, na sua modalidade individual ou coletiva. Tá? Aliás, no caso da semana passada, que era da ação civil pública, né, que a gente tinha uma situação, não sei se todo mundo leu, mas que a gente tinha uma situação em que uma associação de idosos, se não me engano, ingressava com uma ação civil pública para pedir a manutenção do serviço laboratorial para os idosos de um determinado município. Lá no final do enunciado aparece assim, ó, é necessário dilação probatória. Por que o caso fala é necessário dilação probatória? Porque, vemos, se aquela expressão não está lá, tá?
se não existe essa expressão, é necessário dilação probatória, tá? Seria o candidato poderia optar por mandato de segurança coletivo. Poderia entrar com claro, com a ação civil pública ou com o mandato de segurança coletivo. Quando diz que é necessário dilação probatória, é preciso instrução, então precisa ouvir testemunha, produzir prova pericial, etc., depoimento pessoal, aí, bom, daí não cabe. Aí não cabe, aí é ação civil pública, porque a prova não está pré-constituída, não há direito líquido e certo. Tá? Não há direito líquido certo. Isso é um fator elementar aqui do mandado de segurança. Tá? Bom, o segundo requisito é que é preciso que haja uma ilegalidade ou abuso de poder. Tá? Ilegalidade é quando o agente público, a autoridade coatora, pratica ato contrário, tá, à lei, e aí a gente vai estar diante de um ato administrativo vinculado, né, aquele em que não existe margem de manobra para o administrador, para a autoridade, ele tem que fazer exatamente o que a lei dispõe, né, então, ato vinculado. E o abuso de poder é quando se está diante de um ato discricionário. Ato discricionário é aquele que a gente tem uma liberdade de interpretação para aplicação da norma, então uma liberdade de ação maior, e aí tem que ter um critério de conveniência e oportunidade. Né? O abuso de poder ocorre quando ele ultrapassa, tá, os limites dados, tá, para essa atuação dele. Tá? E aí a gente vai estar diante de um abuso de poder, né, a violação da discricionalidade, um excesso de discricionalidade, geralmente ligado com o desvio de poder, desvio de finalidade, desculpa, que a gente viu também já quando falamos da ação popular, desvio de finalidade, que está no artigo 2º, parágrafo único, inciso D, da Lei da Ação Popular, da 4.717, que é praticar ato com finalidade diversa daquela prevista na lei. Tá? Praticar ato com finalidade diversa daquela prevista na lei. Bom, então, esses são os dois elementos fundamentais aqui para caber. Quando é que não cabe mandado de segurança? Bom, não cabe mandado de segurança, primeiro, contra ato de gestão. Está lá no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança. O que é ato de gestão? Bom, a gente tem que fazer a distinção entre o ato de autoridade e o ato de gestão. Tá? Então, vamos pegar o reitor de uma universidade federal. Reitor de uma universidade federal? Não, vamos botar um reitor de uma universidade particular. Tá? Melhor até, por exemplo. O reitor da universidade particular, ele exerce excepcionalmente, tá, o papel de autoridade pública. Quando? Quando, por exemplo, ele está na função de conceder ou não o diploma para alguém. Preencher os requisitos e tal. Ele faz isso exercendo uma atribuição do poder público. Tá? Bom, se eventualmente o reitor de uma determinada universidade, ele, por qualquer razão, por birra, ou então porque o aluno tem lá mensalidades em atraso, ele resolve não entregar o diploma, o remédio cabível é o mandado de segurança. Porque se trata de um ato de autoridade. Agora, não, você deixou de pagar a mensalidade e seu nome foi inscrito no SPC. Nem sei se pode escrever no SPC por falta de mensalidade, pagamento de mensalidade. Acho que deve poder, né? Não sei. Mas escreveu lá no SPC e eu achei equivocado aquilo. Tá? Eu não posso entrar com um mandado de segurança contra esse ato porque não é no exercício de atribuição do poder público, é um ato de gestão. Né? Um exemplo que tem também, da jurisprudência, inclusive, são clientes que buscam financiamento na Caixa Econômica Federal e esse financiamento é negado e a pessoa entra com mandado de segurança. E o tribunal extingue a ação, o Poder Judiciário extingue a ação justamente porque se trata de um ato de gestão da Caixa Econômica Federal, do gerente da Caixa Econômica Federal, e não um ato de autoridade pública. Tá? Então, esse é o primeiro exemplo. A segunda situação em que não cabe são nas hipóteses do artigo 5º da Lei do Mandado de Segurança, então, desdata, 2016.
Então, não se considerará mandado de segurança quando se tratar, de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução. Então, olha só, se eu entrei com recurso administrativo, tá? Eu tenho que esperar esgotar as instâncias para só aí, então, esperar terminar o processo administrativo para só aí impetrar o mandado de segurança, tá? Primeiro, tem que esperar os recursos serem julgados, tá? Isso não quer dizer que eu primeiro tenho que usar a via administrativa. Não necessariamente. Tá? Levei uma multa, tô descontente com aquela multa. Eu posso entrar com mandado de segurança contra aquela multa, desde que eu verifique que existe ilegalidade ou abuso de poder. Tá? A polícia militar foi lá e pegou minha carteira. Tá? Posso entrar com mandado de segurança? Tá? Sem necessidade de recorrer primeiro à autoridade de trânsito. Tá? Então, não tem. Agora, se eu recorri para a autoridade de trânsito, se eu fiz recurso administrativo, aí eu tenho que esperar esgotar, né, esse processo administrativo para, então, só depois impetrar com mandado de segurança. A outra hipótese é da decisão judicial da qual cabe recurso com efeito suspensivo. Então, se eu não posso, contra uma sentença que cabe apelação, eu não posso impetrar mandado de segurança por entender que ela é ilegal ou abusiva. E, por fim, quando a decisão judicial já transitou em julgado. Se a decisão judicial já transitou em julgado, não cabe mandado de segurança. Bem simples também. Tá? Bom, vamos lá para a parte importante aqui da legitimidade. Tá? Legitimidade ativa. A gente não chama de autor. Tá? A parte, o autor, vamos dizer assim, do mandado de segurança, a gente chama de impetrante. Então diz ali, conceder-se-á mandado de segurança, vou ler de novo o artigo 1º da lei. Não, lei de novo não. Na verdade, esse é o artigo 1º da lei do mandado de segurança, tá? Antes a gente leu o artigo 5º, né, inciso 69 da Constituição Federal. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte da autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Bom, então aqui, já de cara, a gente vê que pessoa física e pessoa jurídica podem impetrar mandado de segurança. Não botei aqui, mas pessoa física e pessoa jurídica estrangeira, inclusive. Tá? Pessoa física e pessoa jurídica estrangeira. Tá? Órgãos públicos despersonalizados. Professor, o que é órgão público despersonalizado? Por exemplo, a mesa diretora da Câmara de Vereadores. É um órgão público que não tem personalidade jurídica. Em tese, a personalidade jurídica é do município. E a mesa diretora da Câmara de Vereadores, ou a própria Câmara de Vereadores, é só um órgão dessa pessoa jurídica que é o município. Bom, na defesa das suas prerrogativas, no entanto, a Câmara de Vereadores, a mesa diretora da Câmara de Vereadores pode impetrar mandado de segurança. Tá? Professor, como assim? Não entendi. Tem a questão do repasse do duodécimo, ou seja, de um percentual que obrigatoriamente a prefeitura tem que repassar para o município. Hoje não tanto, mas uma vez era muito comum em vários municípios do interior, onde a briga política era muito grande entre o prefeito e a Câmara Municipal, o prefeito não repassava isso, não repassava esse valor. Tá? O que acontecia então? Aí a mesa diretora, a Câmara de Vereadores, impetrava mandado de segurança contra o ato do prefeito municipal para obrigar ele a repassar o duodécimo, então, repassar os valores para ele. Então, esses são os órgãos públicos despersonalizados. Tá? E também as universalidades de bens, espólio, massa falida, etc., também podem impetrar mandado de segurança. Parágrafo 3º do artigo 1º diz assim, quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer mandado de segurança. Então, basicamente, quando existem várias pessoas, todas elas na mesma situação, sofrendo a mesma violação contra o direito líquido e certo, qualquer uma delas sozinha. Não precisa formar um litisconsórcio com os demais lesados. Tá? Ele pode impetrar o mandado de segurança. É uma coisa bastante óbvia, né? Mas é só para ressaltar
que isso aqui não se trata de mandado de segurança coletivo. Mandado de segurança coletivo é completamente diferente. Eu posso ter várias pessoas, eu posso ter no mandado de segurança, no polo do ativo do mandado de segurança, eu posso ter várias pessoas, 10, 15 pessoas. Isso não vai tornar aquele mandado de segurança um mandado de segurança coletivo, tá? Porque o mandado de segurança coletivo, vamos ver em seguida, é aquele que é impetrado por partido político, sindicato, entidade de classe ou associação constituída há pelo menos um ano, tá? Então, várias pessoas no polo ativo do mandado de segurança não faz com que ele seja mandado de segurança coletivo. Ele continua sendo mandado de segurança individual. Beleza? Legitimidade passiva. Quem é a autoridade coatora? Quem é o impetrado? Tá aqui, parágrafo 3º do artigo 6º. Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Gente, aqui é muito importante a gente saber isso daí. Não necessariamente a autoridade coatora, o impetrado, o réu, vamos dizer assim, errado, não é? Não se fala réu, é impetrado ou autoridade coatora, vai ser quem praticou o ato. Às vezes, quem praticou o ato só o fez porque alguém mandou ele fazer. Então, quando alguém está só cumprindo ordens, não vai ser esse alguém que cumpriu a ordem que vai ser a autoridade coatora, mas aquele de quem emanou a ordem. Vou citar um exemplo, não lembro exatamente, mas eu acho que 2010, mais ou menos por aí, estou meio perdido no tempo, talvez por aí 2010, o Conselho Nacional de Justiça, ele obrigou que todos os tribunais do Brasil eles adotassem os seus portais de transparência, adotassem o sistema do portal de transparência e colocassem, então, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio dos magistrados à disposição do público, pudesse saber, né, qual o valor que ganhava essas pessoas. Tá? Bom, e aí o que acontece? O CNJ ordenou. E aí os tribunais, os presidentes dos tribunais de justiça, o presidente do tribunal do CNJ obrigou, e os presidentes do Tribunal de Justiça tiveram que então adotar esses portais de transparência. E aí várias associações de servidores públicos ingressaram, impetraram mandado de segurança contra os presidentes dos tribunais que estavam implementando a medida, né, o portal de transparência. E todas essas ações foram extintas, todos esses mandados de segurança foram extintos. Por quê? Porque quando foram julgados, tá? Se entendeu que a autoridade coatora é quem tinha determinado aos tribunais a criação dos portais de transparência. Era o presidente do CNJ, não era os presidentes dos tribunais estaduais, regionais, etc. Tá? Então, no mandado de segurança, tá? A gente tem que identificar da onde veio a ordem. É ele, da onde veio a ordem, tá? Que vai, então, ser a parte no mandado de segurança, vai ser o impetrado. E daí, detalhe importante, a autoridade coatora é uma pessoa física. Claro, vai ser o cargo, você vai botar lá o cargo. O governador do estado, secretário municipal, sabe? Vai ser o cargo que você vai contar. Mas ele é uma pessoa física, não vai ser contra o estado de Santa Catarina, vai ser contra o governador do estado de Santa Catarina, não vai ser contra o município de Criciúma, vai ser contra o prefeito municipal de Criciúma e assim por diante. Tá? É uma pessoa física. Tá? No artigo 1º, parágrafo 1º, a gente vai encontrar, só para depois, antes de voltar, geralmente, na prática, a gente vai ter bastante dificuldade em algumas situações de identificar quem é a autoridade coatora. Aí o que se faz nesse caso? A gente chama de tática da tarrafa. Tá? Vai lá, joga a rede, tá? Bota todo mundo como autoridade coatora. Todo mundo que tu acha que é a autoridade coatora, tá? E deixa o juiz escolher depois. O juiz vai dizer, olha, extingo a ação em relação a esse que eu acho que não é autoridade coatora. Beleza. Deixa que ele escolhe. Claro que, obviamente, na prova da OAB não vai ser tão fácil assim. Não dá para fazer isso, na verdade. Mas também os casos da prova da OAB são bem fáceis de identificar quem é a autoridade coatora, depois vocês vão ver. Bom, no artigo 1º, parágrafo 1º,
a gente tem o que a gente chama de autoridade por equiparação. Pessoas que não são autoridade pública, não ocupam um cargo público, tá? Mas que a lei equipara. A lei, por isso, autoridade por equiparação legal, né? A lei equipara a autoridade pública. Então, diz o parágrafo primeiro. Equiparam-se as autoridades, para efeitos dessa lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos. Partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, tá? E os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais, no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essa atribuição. Somente no que dizer respeito a essa atribuição. É um negócio que eu falei lá de dividir o reitor enquanto aquele que expede diploma e o reitor enquanto aquele que pratica o ato de determinar que o nome seja inscrito no SPC. Tá? Então, são coisas distintas. Tá? Bom, a competência. Se tem uma coisa que é difícil no mandado de segurança, é determinar a competência. Por quê? Porque, ao contrário da ação popular e da ação civil pública, o foro competente para julgar o mandado de segurança vai ser determinado pela natureza e pela hierarquia funcional da autoridade coatora. Não pelo local do dano, não onde aconteceu a situação, ou pelo simples critério territorial do CPC, lá na regra geral do domicílio do réu. Tá? Não. Eu preciso primeiro definir quem é a autoridade coatora para saber quem é que vai ser o tribunal que vai julgar. Quem vai ser o magistrado que vai julgar. Então, vejam só, eu fiz aqui um pequeno quadro, a partir do que a gente vê na Constituição Federal. Então, olha só, o STF vai ser competente, tá, para originariamente julgar os mandados de segurança contra atos do Presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF. Não está aqui também, mas devia estar, mas não está, porque não está na Constituição expresso, mas é entendimento do Supremo. Também o STF vai ser competente para julgar, tá, os atos do presidente do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, e do presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, do CNMP. Tá? Então tá, essas são as competências originárias do STF. Sendo alguma dessas autoridades aqui, competente será o STF para, em única instância, julgá-los. STJ. Tá? O STJ vai ser competente para julgar originariamente os mandados de segurança contra atos dos ministros de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e do próprio STJ. Tá? E do próprio STJ. Tá? Cabendo recurso, aí agora sim, da decisão do STJ, cabe recurso ordinário constitucional, ROC, né, para o STF. Aí o TRF, Tribunal Regional Federal, tá, vai ser competente para julgar os mandados de segurança que dizem respeito aos atos do juiz federal ou do próprio tribunal. Tá? O juiz federal vai ser sempre competente para julgar os atos de autoridade federal que não se enquadrem nas situações anteriores. Tá? Os tribunais estaduais, eles vão julgar os atos dos próprios tribunais. Está na súmula 41 do STJ e súmula 624 do STF. Tá, professor, e se a autoridade for estadual ou municipal? Aí depende. Depende do quê? Depende da Constituição do Estado. Tá? Geralmente, as constituições estaduais, elas atribuem a competência para o Tribunal de Justiça de julgar o governador e os secretários de Estado. A Constituição de Santa Catarina, por exemplo, além dos secretários de Estado e do governador, também diz que compete ao Tribunal de Justiça julgar mandado de segurança contra atos do comandante-geral da Polícia Militar, porque equipara o comandante-geral da Polícia Militar a secretário de Estado, ainda que hierarquicamente ele esteja abaixo do secretário de Estado, né? E o prefeito municipal? O prefeito municipal, como regra, por exemplo, em Santa Catarina, um ato do prefeito municipal, ele é julgado pela vara da Fazenda Pública. Tá? Pela vara da Fazenda Pública. A Constituição Estadual pode atribuir uma competência para o Tribunal de Justiça julgar atos, mandados de segurança contra atos do prefeito municipal? Pode. Não é regra, mas pode. Nada impede. Tá? Então, se tratar de governador, secretário de Estado, você sabe, Constituição Estadual, se a Constituição Estadual prevê, Tribunal de Justiça. Prefeitos municipais, como regra,
vara da Fazenda Pública, né, juiz de primeiro grau. Bom, a petição inicial do mandado de segurança. Olha aqui, tem duas coisas importantes no mandado de segurança na petição inicial. Ó, a petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada, ó, requisitos estabelecidos pela lei processual. O que são esses requisitos estabelecidos pela lei processual? O artigo 319 do CPC, tá? Artigo 319 do CPC. Será apresentado em 2 vias, com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda. Isso é interessante no mandado de segurança, claro, para efeitos de prol da ordem é irrelevante. Mas o que acontece? No mandado de segurança, o que tu faz geralmente no processo? No processo, tu junta uma cópia. Se eu quiser, já não tem mais nem relevância, na verdade, porque hoje o processo é eletrônico, né? Mas vamos pensar se o processo fosse físico. Na petição inicial, no processo físico, então, no processo normal, ação comum, pelos procedimentos comuns, os documentos só vão juntos com a primeira via da inicial. A via para citação do réu, ela vinha desprovida de documentos. No mandado de segurança, não. No mandado de segurança, a petição que vai para, não é citação, notificação, ela tem que estar acompanhada com cópia dos documentos que acompanham a petição inicial. E aí tem um dado importante. E indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, a qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. Como assim? Quer dizer o seguinte, vou botar assim, ó. Deixa eu pensar uma situação em que isso ficaria decente, né? Porque em algumas situações fica bastante óbvio. O senhor prefeito municipal, né, do município de Criciúma, vinculado ao município de Criciúma, né? Ou então desculpa, me perdi ali um pouco, fui pegar café e estava nervoso pelo café. Então, pensa assim, botar o secretário de Segurança Pública vinculado ao quê? Qual é a pessoa jurídica que o secretário de Segurança Pública está vinculado? Ora, ao Estado de Santa Catarina. Tá? O senhor Jair Messias Bolsonaro, bota lá, brasileiro, presidente da República, indica como, a gente geralmente bota assim, indicando como autoridade, fulano de tal, vem por seu advogado, conforme procuração em anexo, impetrar mandado de segurança contra ato ou indicando como autoridade coatora o senhor Jair Messias Bolsonaro. Aí vai lá, brasileiro, presidente da República, etc., qualifica ele. Não é necessário qualificar, às vezes só bota o cargo e tá bom, tá? E daí, vinculado ao quê? À União Federal, pessoa jurídica, da qual faz parte. A presidente da República é só um órgão, né, dessa pessoa jurídica, que é a União Federal. Tá? Então, sempre tem que colocar essa indicação. Tá? Até porque a gente vai ver depois, a pessoa jurídica, a União, o Estado, o município, ele pode ingressar numa ação. Tá? Seja como litisconsorte da autoridade coatora, do impetrado, então para defender a legalidade do ato praticado pelo impetrado, mas às vezes até, não é comum obviamente, mas às vezes até na condição de desconsorte ativo, para impugnar também a legalidade do ato. Isso é pouquíssimo. Bom, eu acho que eu nunca vi, mas tem essa possibilidade. Tá? Bom, além disso, existe a possibilidade da medida cautelar, a concessão da medida cautelar. E as hipóteses, os requisitos necessários para a concessão da medida cautelar são aqueles normais que a gente já sabe. O fundamento relevante, o fumo boni iuris, para dizer lá a expressão em latim, e a possibilidade de ineficácia da medida. Então, o tal do periculum in mora, né, que vocês já estão cansados de saber, que nada mais é do que aquilo que já está previsto também lá no artigo 300 do CPC, na tutela de urgência. Tá? No artigo 7, parágrafo 2º, a gente tem aquela hipótese em que não cabe concessão de medida liminar. A lei proíbe, veda. Tá? Diz assim, ó,
Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação e equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Tá? Então, pensa lá, a Receita Federal, ela apreendeu, tá? Mercadorias minhas que eu mandei trazer da Alibaba, lá, AliExpress, não é Alibaba, é AliExpress, tá? E está apreendido lá, está retido na Receita Federal, né? Por supostamente eu não ter recolhido imposto. Eu não posso manejar de mandado de segurança por vedação expressa da lei e unicamente só por essa razão. Não tem uma razão lógica para isso, senão a vontade do legislador de que o mandado de segurança não caiba, não caiba mandado de segurança. Especial. Eu não posso pedir a medida cautelar nesse caso. Cabe mandado de segurança? Pode ser cabível, só que sem a liminar, tá? Sem possibilidade de eu pedir liminar, tá? Então, a liminar para solicitar, então, a entrega desses bens, dessas mercadorias, tá? Bom, então, daí aqui no final a gente tem o pedido. O pedido é fácil. Mandar segurança. Não é fácil. É um pouquinho diferente da ação comum, do procedimento comum. Que vejam só. Então, a lógica vai ser sempre a mesma. Eu vou pensando em conformidade com o que acontece no processo. Se vocês lerem a lei do mandado de segurança, vocês vão ver que o procedimento estabelecido é exatamente esse do pedido. Ok, como é que funciona? Primeira coisa que eu quero, quando eu impetro o mandado de segurança com medida cautelar, com medida liminar, é que justamente que o juiz analise a medida liminar. Então, meu primeiro pedido, tá? Logicamente, é a concessão da medida liminar para quê? Daí você tem que explicar. Tá? O pedido, ele é certo e determinado. Não se admite pedido genérico. Tá? Não se admite pedido genérico. 324. Eu acho que é 322 e 324 do Código de Processo Civil. Tá? Então, o pedido tem que ser certo e determinado. Quer dizer que eu tenho que dizer para o juiz expressamente, deixar claro para o juiz qual é a providência que eu quero, qual é a ordem que ele tome, que ele dê. Tá? Esse é o primeiro passo importante. Segundo pedido, notificação da autoridade coatora para que preste informações no prazo de 10 dias. Duas coisas interessantes aqui para a gente já saber do procedimento da lei do mandado de segurança, que a autoridade coatora, ela não é citada para participar do processo. Ela é notificada para prestar informações. Tá? Para prestar informações no prazo de 10 dias. Tá? No prazo de 10 dias. Então, não tem citação, é notificação. Lembrar disso, não tem citação, é notificação. E o prazo é de 10 dias, não de 15, como costuma ser na contestação do procedimento comum. Aí uma inovação, o terceiro pedido, é uma coisa diferente. Eu vou pedir que a impetração do mandado de segurança seja levada ao conhecimento do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada. O que é o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada? Ora, é quem representa em juízo, tá? A União, o Estado ou o município. Quem é que representa a União em juízo? A Advocacia Geral da União, a AGU. Quem é que representa o Estado em juízo? A Procuradoria-Geral do Estado, PGE. Quem é que representa o município em juízo? Procuradoria-Geral do Município. Tá? Para que, querendo, ingresse no feito. Foi aquilo que eu falei para vocês. Pode ingressar tanto como litisconsorte do impetrante quanto do impetrado. Tá? Apesar da primeira hipótese não ser muito comum. A intimação do MP, tá? Se trata, geralmente, o mandado de segurança, geralmente não, quase sempre, sempre o mandado de segurança vai tratar de assuntos de interesse público. Tá? Envolvendo interesse público. Então, a participação do MP como custos legis, como fiscal da lei, agora é fiscal do ordenamento jurídico, parece que chama, tá? É essencial sob pena de nulidade. Agora, um detalhe interessante, está no artigo 12 da lei de 2016, é que o Ministério Público tem que ser intimado. Daí ele tem um prazo de 10 dias, por isso que eu disse que olha como é que funciona.
concede ou não a liminar, notifica a autoridade coatora, dá ciência ao órgão jurídico de representação, o órgão de representação jurídica da pessoa jurídica, né? E intima o MP. Vai ser essa a ordem que o juiz vai tomar. Depois que foram prestadas as informações, vai para o MP para que ele se manifeste de parecer. No entanto, se ele no prazo de 10 dias, tá? Ele não oferecer, se findou o prazo de 10 dias e o Ministério Público não ofereceu, não apresentou o parecer, tá? O processo vai para a decisão do juiz, independentemente da existência ou não do parecer. Tá? Isso porque, como eu disse, o mandado de segurança é uma ação célere. Tá? Ela visa impedir a violação, que se perpetue a violação ou então a lesão de um direito líquido e certo, tá? E então ela tem que ser manejada de forma rápida, como é também o caso do habeas data e habeas corpus. Então, nesse caso, por isso, na verdade, é que não se perde muito tempo, os prazos são bem exíguos e vejam só, inclusive, essa é a razão porque a prova tem que ser pré-constituída. Essa é a razão porque não tem instrução probatória, não se ouve testemunha, não se faz, não pega depoimento pessoal das partes, não se faz perícia, é o caso. Aí vem o pedido da ação em si, vejam, pedido mandamental, a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da tutela liminar. Ó, a concessão em definitivo da ordem, ação mandamental. Então, depois, os pedidos que são subsidiários, né, que a gente não pode esquecer também, condenação do impetrado ao pagamento de custas processuais. O professor não tem honorários advocatícios? Não, infelizmente, o artigo 25 da Lei do Mandado de Segurança, ele diz expressamente que não cabe condenação em honorários advocatícios, tá? Para tristeza dos advogados. E ajuntados os documentos e anexos. Professor, não posso pedir a produção de todas as provas em direito admitidas, aquela que a gente bota na petição inicial? Então, nenhum juiz vai indeferir a inicial por causa disso, né? Mas mostra um pouco conhecimento da técnica processual do mandado de segurança, na medida que a prova é pré-constituída, então não pode mais produzir prova. A prova é o quê? É ajuntar os documentos anexos. Tá? E, por favor, não vá lá pedir, inclusive, o depoimento pessoal das partes, ou, inclusive, a prova pericial, que não é o caso do mandado de segurança. Tá? Valor da causa, né? Você vai ter que aferir conforme os critérios do Código de Processo Civil, né? E se não houver um critério aferível, vai para R$1.000, né? Local, data, assinatura OAB. Tá? Bom, além disso, a Constituição prevê também, estabelece o mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança coletivo, ele difere do mandado de segurança individual basicamente por duas coisas, tá? O âmbito de proteção e a legitimidade ativa. Tá? De resto, ele é tudo igual. Então, a base constitucional dele vai ser o artigo 5º, inciso 70, tá? E a base infraconstitucional vai estar nos artigos 21 e 22 da Lei 12.016. Só que se aplica todo o resto da Lei 12.016, no caso do mandado de segurança coletivo também. Então, o primeiro caso é a legitimidade ativa. Quem é que pode impetrar mandado de segurança? Olha ali, ó. O mandado de segurança coletivo poderá ser impetrado, coletivo no caso, pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou a finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa de seus direitos líquidos e certos, da totalidade ou de parte dos seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensado para tanto a autorização especial. Gente, basicamente, fácil aqui. Quem é que pode impetrar mandado de segurança? De um lado, partido político. Tá? O que esse partido político precisa fazer? Ele precisa ter representação no Congresso Nacional. Pelo menos um deputado. Pelo menos um senador. Tá? Se o partido político não tem representação no Congresso Nacional, não é caso de mandado de segurança coletivo. Não pode impetrar mandado de segurança coletivo. Tá? Mas não só isso. Esse mandado de segurança coletivo ele tem que ser impetrado na defesa dos seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária. Então, tem que estar ligado à defesa do integrante, dos filiados ao partido político, ou então à finalidade partidária estabelecida nos estatutos do partido. Tá?
Um caso famoso, já falei anteriormente dele, mas vou citar aqui de novo também. Um caso famoso de mandado de segurança coletivo, tá? É o mandado de segurança impetrado pelo PSDB contra a nomeação do Lula como ministro da Casa Civil, tá? E nesse caso, o mandado de segurança, por ser ato do presidente da República, foi julgado pelo STF, pelo Gilmar Mendes. Até hoje, na verdade, não foi julgado, só foi a liminar, concedida a liminar. Né? E desde então eu lembro que eu questionei, olha, muito importante agora, questionando o Gilmar Mendes, mas eu questionei o ato em si, porque eu entendia que não seria hipótese de caber. E nisso, vejam só, o juiz Gilmar Mendes pode não concordar comigo, mas o autor Gilmar Mendes concorda, né? Que o âmbito de proteção ali, tá? Os integrantes, filiados ao partido político, ou então que tem que estar expressa a finalidade para impugnação de ato do presidente da República no estatuto do partido, que não é o caso. Não era o caso. Então, na minha opinião, eu teria que esperar uma decisão do Supremo. Aliás, no caso desse senhor Ramagem, que era o diretor da Polícia Federal, também foi por meio de mandado de segurança coletivo, né? Mas também não vai ser julgado esse processo, porque como o presidente voltou atrás na nomeação e nomeou outra pessoa, perdeu o objeto, né? Perdeu o objeto, e aí então não vamos ter uma posição do Supremo tão cedo sobre se cabe mandado de segurança coletivo ou não. Do Supremo, que eu digo do plenário, né, dos 11 ministros. A gente tem duas posições individuais, do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes, que entendem que cabe, tá? E a organização, aí vem a segunda aqui, que eu acho também importante destacar, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano. De novo, é necessário que o mandado de segurança coletivo seja impetrado para a defesa de direito líquido e certo de todos ou de parte dos seus membros ou associados, tá? E, vejam só, tem que haver pertinência temática, tá? Aquele direito discutido ali tem que estar ligado às finalidades da entidade, da organização sindical, da entidade de classe ou da associação legalmente constituída, tá? Então, isso é importante destacar. E outra coisa, o requisito de constituição há pelo menos um ano, tá? É só da associação, não é da organização sindical nem da entidade de classe. Só a associação precisa estar constituída há pelo menos um ano, tá? O âmbito de proteção no mandado de segurança coletivo é o artigo 21, tá? Descrito no artigo 21, parágrafo único da Lei do Mandado de Segurança, que são direitos coletivos e individuais homogêneos. Eu remeto ao que nós falamos sobre eles na aula passada, na Lei da Ação Civil Pública, tá? Mas o artigo 21, parágrafo único, ele estabelece, ele explica o que são direitos coletivos e direitos individuais homogêneos, tá? Mas a gente já viu isso na aula passada. O apontamento final aqui, já encerrando a aula, tá? Diz respeito a, primeiro, o prazo decadencial. O mandado de segurança ele tem que ser manejado, está lá no artigo 23, vou até ler o artigo 23. Ó. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. A partir do momento em que eu tenho conhecimento, tá, da violação do meu direito, eu tenho um prazo de 120 dias para impetrar mandado de segurança. Passado esse prazo de 120 dias, não é mais possível eu impetrar mandado de segurança. Professor, daí perdi meu direito? Não. O que decaiu foi o meu direito de impetrar o mandado de segurança. O direito continua lá. Só que daí eu vou ter que tutelar ele por meio de uma ação pelo procedimento comum. Tá? Sem muitos problemas. Também não vai ser uma coisa tão diferente assim, só que ela não é tão célere quanto o mandado de segurança, na medida que vai sim ser necessário dilação probatória. Recursos. Então, havendo negativa da liminar, se o juiz negar a liminar, agravo na forma do artigo 7º, parágrafo 1º da Lei do Mandado de Segurança. Se o juiz concede a liminar, tá? O poder público ele pode requerer a suspensão, tá, da liminar
por meio de agravo ao presidente do tribunal, na forma do artigo 15 da Lei do Mandado de Segurança. Tá? Então, suspensão da liminar, tá? Por meio de agravo ao presidente do tribunal, artigo 15 da Lei do Mandado de Segurança. Tá? Em caso de indeferimento da inicial, se o juiz entender que não estão presentes os requisitos da petição inicial, né, aí apelação, trata-se de decisão terminativa, né, indeferimento da inicial e decisão terminativa, apelação, artigo 10, parágrafo 1º da Lei do Mandado de Segurança. E em caso de negação da segurança, o que é denegação da segurança? Denegação da ordem, que seria uma ação pelo procedimento completo de improcedência. Apelação também, porque se trata de de decisão terminativa. Beleza? Então era isso. Espero que o vídeo não tenha ficado muito grande. Acho que não ficou dessa vez. Né? E, como de costume, vou postar lá o casinho essa semana para vocês resolverem. E qualquer coisa, mandem para o meu e-mail. Tá? Fico aguardando as resoluções.